Oi, tudo bem, Fábio? Tudo bem. Obrigado pela sua presença nesta nova iniciativa que a gente está fazendo aqui. Eu sempre gosto de começar com o regular. Como é que você conhece a Ucrânia? Como você começou a escrever sobre a Ucrânia? Bem, eu me mudei para a Europa em 2020 e a primeira coisa para mim que foi impactante na Europa foi a história da Europa. E em um país como a Alemanha, a história ela tá literalmente nas paredes, porque se tu anda em Berlim, por exemplo, você vê marcas de bala da Batalha de Berlim, da Segunda Guerra. E eu comecei a me interessar bastante pela história mais recente da Europa. E a história recente da Ucrânia é extremamente importante para a história da Europa. E enquanto eu lia mais sobre a Ucrânia, me interessava mais sobre a Ucrânia, a sensação de que o Putin iria invadir a Ucrânia totalmente em 2022 foi ficando cada vez mais concreta, digamos assim. E eu, na verdade, estava no Brasil em fevereiro de 2022, de férias, mas eu me lembro de ver constantemente na televisão, no ano anterior, das tropas se juntando na fronteira e pensando que uma guerra poderia acontecer. E muita gente estava assustada na Alemanha, onde eu estava na época, pensando que uma nova guerra na Europa poderia acontecer, o que era extremamente improvável, parecia impossível. Um, Quando a guerra total, porque a guerra entre Rússia e Ucrânia já acontecia desde 2014, quando ela acontece de modo total, a invasão total da Ucrânia acontece, eu naturalmente fiquei bastante impactado, como acho que qualquer outra pessoa que estava morando perto da Ucrânia, a ou dois países de distância da Ucrânia, uma viagem pequena de ônibus para Kiev, por exemplo. E eu notei que a recepção no Brasil dos intelectuais ou dos acadêmicos, ela foi um tanto fria. Por mais que a guerra estava na televisão no Brasil o tempo todo, no começo, e a cobertura era imensa sobre a guerra, como qualquer outro lugar do mundo, poucos intelectuais ou poucos acadêmicos escreveram para a mídia tentando fazer sentido do que estava acontecendo. E alguns que fizeram isso, eu acho que ajudaram a deixar tudo mais confuso ainda. Então eu comecei a tentar tomar a iniciativa de escrever, que é o que eu posso fazer como um filósofo, para tentar fazer sentido do que estava acontecendo. Nós, brasileiros, naturalmente somos muito distantes da Ucrânia e é difícil para nós, brasileiros, entendermos o que está acontecendo no leste europeu, no centro da Europa. Mas como eu estava vivendo no centro da Europa, eu achei que eu tinha um privilégio de compreender talvez um pouco mais o que estava acontecendo, simplesmente pela proximidade que eu tinha. Acho que você usou uma palavra assim, bem, frio. Responde um pouco frio. Assim, reconheceu o que estava acontecendo, mas a classe mais intelectual não respondeu da forma que você achava adequado. Por quê? Qual a sua análise das raízes disso? Eu acho que a sociedade brasileira, e é claro, como uma generalização, um, provavelmente terão várias exceções disso do que eu vou falar, mas a sociedade brasileira, eu acho, ficou horrorizada com a invasão da Ucrânia pela Rússia. E a minha impressão é que a maioria dos brasileiros simpatizam de forma forte com a Ucrânia. O, a luta da Ucrânia, ela é um tanto, ela pode ser universalizada, porque ela é uma luta por sobrevivência, é uma luta por liberdade. Todo mundo entende o que é
lutar por sobrevivência, por liberdade em algum nível. Mas eu achei que vários acadêmicos e intelectuais que deveriam talvez explicar ou que tinham especialidades relacionadas à Rússia ou à Ucrânia e que poderiam explicar talvez melhor para o público o que estava acontecendo, não tomaram um passo ou não foram totalmente proativos, com poucas exceções. E eu acho que tem exceções extremamente especiais no Brasil, de pessoas que são especialistas na Ucrânia e estão fazendo isso. E vamos entrevistar todos. Mas, Todos. Mas eu acho que, em primeiro lugar, existe pouca atenção ao leste europeu no Brasil, porque nós temos uma distância enorme com o leste europeu. Assim como poucos no leste europeu, eu acho, vão saber detalhes sobre a América Latina, ou sobre a geografia, as tensões políticas e a diversidade na América Latina. É a mesma coisa para nós. E nós temos pouquíssimos especialistas acadêmicos na Ucrânia no Brasil. Os especialistas no leste europeu no Brasil e no centro da Europa no Brasil muitas vezes focam na Rússia. E a Rússia é o grande foco dos estudiosos do leste europeu, com pouquíssimas exceções. Então, como a Rússia é o grande império do leste europeu, isso faz com que muitas vezes o olhar das pessoas, ou a perspectiva das pessoas com relação a países como a Ucrânia, ou os Estados Bálticos, ou a Polônia, por exemplo, seja talvez um pouco enviesada por esse estudo e essa profundidade na Rússia. Mas intelectuais acabam lendo fontes russas, acabam lendo mais sobre a cultura russa, aprendem russo, acabam lendo as fontes russas. Historiadores brasileiros acabam indo, como historiadores na Europa, para os arquivos na Rússia e não para os arquivos na Ucrânia e na Polônia. E o Brasil tem uma paixão, isso eu falo isso simplesmente baseado na minha experiência, por literatura russa. Você entra em livrarias no Brasil e você vê diversos volumes de literatura russa, de Dostoiévski, de Tolstói. E, é claro, nós não temos nada de literatura ucraniana no Brasil, por exemplo. Nós temos pouquíssimas fontes de conhecimento sobre a Ucrânia. Então isso faz com que talvez as pessoas sintam que a Rússia esteja um pouco mais próxima, de certa forma, porque elas conhecem a literatura, elas admiram os intelectuais, elas estudam ou leem mais sobre a Rússia. E a Ucrânia é um tanto mais desconhecida. Isso é um ponto. O outro ponto é a influência da propaganda russa, eu acho, na América Latina. Não somente na mídia brasileira, não em toda a parte da mídia, eu acho que uma boa parte da mídia brasileira fez um bom trabalho, faz um bom trabalho cobrindo a guerra, mas existe uma parte da mídia que acaba reproduzindo muitas vezes narrativas que convêm à Rússia e que fazem um desserviço, eu acho, para fazer sentido do que está acontecendo. Você escreveu sobre um caso disso em particular, que queria tocar nisso um pouco. É uma série que o Folha de São Paulo fez sobre a frente russa, os territórios na ocupação. Para que você achou importante criticar esse trabalho? O ponto que nós estávamos objetando no artigo era que jornais muitas vezes buscam ser neutros e eles acham, o que é talvez aceito por muitos no jornalismo, que neutralidade é um valor a ser buscado ou a ser prezado por jornalistas. Quando eles expõem os fatos, eles devem ser neutros. Essa ideia ela é ultrapassada nas ciências humanas, nas ciências sociais. A ideia de que você pode ser neutro, e principalmente num tópico e numa situação como a situação da Rússia e da Ucrânia. E o que nós objetamos na peça foi que, na tentativa de ser neutro, ou talvez mostrar imparcialidade, o jornal acabava mostrando muito mais o ponto de vista russo do que o ponto de vista ucraniano. E, inclusive, entrevistando russos que estão, de um modo colonial,
trabalhando e controlando a vida dos ucranianos nas regiões ocupadas, ilegalmente pela Rússia. Não é que elas também falta de um contexto, porque você não pode ir para esses territórios ocupados e entrevistar alguém dando o nome da pessoa e esperar que essa pessoa pode te dizer algo que não é de acordo com o ponto de vista russo. Tipo, as pessoas não podem falar livremente. Então, cada pessoa que você está citando tem que seguir esta linha, senão corre risco de vida, de prisão, etc. Exatamente. Eu acho que nós, no Brasil, não temos uma boa noção de como a repressão russa funciona, principalmente nas regiões ocupadas. Como nós temos poucas reportagens sobre o que acontece nas regiões ocupadas, várias delas são traduções de reportagens que aparecem em outros jornais, mas nós não temos coberturas diárias sobre as histórias de horror que aparecem da Ucrânia nessas regiões ocupadas pela Rússia. Então, nós temos pouca noção da repressão que os ucranianos sofrem nessas regiões. E nós temos pouca noção de que as pessoas não podem falar simplesmente o que elas querem ou expor seu ponto de vista. Elas não podem ter suas próprias ideias, as suas objeções. Elas não vivem em uma democracia naquelas regiões. Ou na Rússia, de forma geral. Então, o que as pessoas falam em uma entrevista, assim como o que as pessoas vão falar em uma pesquisa de opinião, por exemplo, não pode ser confiado. E simplesmente trazer isso para os jornais brasileiros e apresentar isso para os brasileiros como o ponto de vista das pessoas que moram naqueles lugares, naquelas regiões, isso não é o suficiente. Nós precisamos de mais contexto, nós precisamos de mais informação para que a gente possa entender por que as pessoas estão falando aquilo que elas estão falando, o que está acontecendo com elas na realidade. E a realidade é muito mais brutal e muito pior do que a gente imagina. Quem está na Ucrânia sabe disso, e quem está perto da Ucrânia, que recebe noticiários e informações mais próximas e mais detalhadas frequentemente, também sabe. E pode ter uma ideia melhor sobre. A posição do Brasil, ela poderia ser facilmente compreendida se ela fosse facilmente ou simplesmente verbalizada. O Brasil é um país que tem uma situação econômica muito difícil e um país que aumentou a sua dependência econômica da Rússia principalmente de 2022 para frente. Ainda no governo do Bolsonaro, nós aumentamos a dependência de importações de fertilizantes da Rússia, por exemplo. E de uns tempos para cá, nós aumentamos muito a importação de outros produtos da Rússia. Então, uma história que o governo brasileiro poderia contar é a seguinte: nós estamos extremamente aborrecidos com o que a Rússia está fazendo, é um embaraço para países como o Brasil, que quer ter negócios com a Rússia e quer ter uma proximidade, talvez, em outras áreas com a Rússia, mas nós temos uma dependência econômica forte da Rússia e nós não estamos numa situação econômica onde nós podemos escolher. E isso é um problema difícil para nós. E nós vamos buscar soluções, mas enquanto nós não temos soluções, nós estamos na situação que estamos. O governo brasileiro poderia falar isso. O meu problema é que o governo brasileiro não fala isso. Quem fala isso são comentaristas políticos, são experts em relações internacionais, que quando analisam a situação do governo, acabam muitas vezes, pelo fato de que esse talvez seria o melhor argumento a favor do governo, verbalizando essa posição na mídia. Mas quando nós vemos os líderes do governo falando sobre a política internacional e sobre o que está acontecendo, eles falam coisas bem diferentes. Eles falam, por exemplo, que a invasão foi provocada... Só um pouquinho. Frederico, ok. Vai lá com a Camila, tá bom? Pode ir lá, tá tudo bem. Ok. Eu vou tentar voltar onde eu estava. Essa é a história que
o governo brasileiro poderia contar, ou a narrativa que o governo brasileiro poderia verbalizar para os brasileiros, para muitos brasileiros que estão desapontados com a postura do governo, mas essa não é a história que o governo conta, ou a narrativa que o governo conta. E o que nós ouvimos muitas vezes de líderes brasileiros responsáveis pela política externa do Brasil, na verdade é muito pior. Eles não usam o argumento econômico como central, ou como se eles não tivessem escolha por causa da situação do Brasil. O que eles acabam muitas vezes fazendo é dizendo que a invasão da Ucrânia ela não é justificada, ela é ilegal, porque eles têm que falar isso e todo mundo tem que falar isso no Ocidente. Afinal de contas, isso não é controverso. Mas ela é, de certo modo, excusável, porque... E aí você escolhe a narrativa que você quiser. A OTAN estava se expandindo próximo da Rússia, ou a situação no leste ucraniano estava muito complicada, com os russos no leste ucraniano. Evidentemente eu faço assim porque são ucranianos que moram no leste da Ucrânia, assim como no oeste da Ucrânia, etc. E quando nós vemos oficiais do governo falando sobre a guerra, e não são muitas vezes, porque não são muitos jornalistas que perguntam isso para os oficiais do governo. E, de novo, eles vão perguntar sobre problemas mais imediatos do Brasil e a política externa acaba ficando em último plano. Quando eles perguntam, geralmente a história é essa. A história é que a Rússia, de certa forma, ela é excusável. Isso não é falado em voz alta. O jeito que essas narrativas funcionam, isso não é somente no governo brasileiro. Isso acontece em outros países. Nós condenamos a invasão, mas nós precisamos entender que a Rússia tinha razões para sentir preocupações de segurança, ou ela tinha preocupações de segurança que eram legítimas. Quais são essas preocupações de segurança? Evidentemente, a gente nunca escuta quais são as preocupações, ou no máximo a gente escuta alguma narrativa culpando a expansão da OTAN ou algo do tipo. Nós sabemos que nada estava acontecendo antes de 2014, quando a guerra começou e quando a Rússia tomou a Crimeia. E no discurso, logo após anexar a Crimeia, que o Putin deu em Moscou, ele não culpa a OTAN. Ele fala que, para entender a importância da Crimeia à Rússia, nós precisamos entender a história. E aí ele fala sobre história durante um longo tempo, que foi o que ele fez também no ano anterior à invasão total. Ele publicou um ensaio histórico amador no site do Kremlin, falando sobre a unidade da Rússia e da Ucrânia, e defendendo a ideia de que o Estado ucraniano é, de certo modo, fictício e artificial, e que a Ucrânia e a Rússia são um povo. E muitas pessoas, elas ou não sabem dessas histórias do Putin, ou elas sabem, mas por alguma razão, e aí, evidentemente, essas razões são númeras, focam na OTAN ou nos países do Ocidente que de alguma forma estavam maltratando a Rússia ou algo do tipo. E, de novo, eu acho que isso não é único no Brasil, mas isso, para brasileiros como eu, isso acaba pegando bastante. Nós não gostaríamos de ver o governo do nosso país achando desculpas para tiranos imperialistas como Putin. Nós gostaríamos de ver o nosso país defendendo valores democráticos, valores universais, de respeito aos direitos humanos, etc, etc. E evidentemente que, em muitos casos, esses líderes defendem essas coisas. Mas, no caso da Rússia, a Rússia sempre ganha um passe. Mas tem assim, tem momentos em que é tão óbvio. Na semana passada, esse ataque no Central de Sumi, Domingo de Ramos,
Era um momento em que a cidade estava cheio de gente, civis, indo para a igreja. Um tempo de manhã, quando a cidade está cheia. Não tem desculpa para. Você pode dizer que tem uma reunião militar ou cerimônia militar aí, ou não, mas não tem desculpa para lançar míssil balístico naquele lugar e neste momento. Não existe um erro que pode acontecer que explicaria isso. Então, assim, matou mais que 30 pessoas, incluindo crianças. Por que a gente não tem uma resposta, nenhuma resposta, do governo brasileiro em situações desse tipo? Essa é uma boa pergunta. O ataque em Sumi foi grotesco e monstruoso. Infelizmente, histórias assim vêm da Ucrânia quase toda semana. Grande parte delas não chegam no Brasil. Eu acho que nós não veremos condenações do governo brasileiro aos crimes de guerra da Rússia. Nós não veremos isso acontecer. Nós veremos líderes brasileiros tergiversando e mudando de assunto e mudando o foco das conversas para preocupações de segurança da Rússia e para a paz. Como se ceder boa parte do seu país a um tirano fosse paz. Não é paz para os ucranianos que viverão nas regiões ocupadas pelo Putin e que vivem lá. Não é claro para quem que a paz seria realizada se a Ucrânia simplesmente cedesse metade do seu território ou algo assim ao Putin. Mas eu acho que nós não veremos condenações do governo brasileiro e existem especulações sobre isso. O Brasil, dada a posição da Rússia hoje como um pária mundial, e a Rússia tem pouquíssimas opções, tem opções, infelizmente, mas tem pouquíssimas opções econômicas para continuar se desenvolvendo e continuar se armando e lutando contra a Ucrânia. Mas a posição da Rússia como um pária mundial, ela é de tal modo que a Rússia precisa do Brasil e de outros países que continuem importando produtos russos, por exemplo. Então, de certa forma, o Brasil parece estar numa situação um tanto vantajosa nas suas relações com a Rússia. O Brasil não invadiu ninguém e, evidentemente, o Brasil tem relações amigáveis com grande parte dos países. E então o Brasil talvez poderia ter um discurso firme com a Rússia. Os BRICS, no geral, poderiam ter um discurso firme com a Rússia. A pergunta talvez é se a liderança dos BRICS, se a China deseja que a Rússia acabe com essa guerra, ou que acabe logo com essa guerra. A China também lucra com essa guerra. E se o Brasil tem agência, se o Brasil tem liberdade suficiente para agir de forma firme. Eu vou falar só o seguinte, mesmo se o Brasil tivesse liberdade para agir de forma mais firme com a Rússia, se o Brasil pudesse, talvez o Brasil possa condenar esses crimes. É estranho falar o Brasil não pode condenar os crimes de guerra, a Rússia não pode soltar notas através do Itamaraty dizendo nós condenamos um ataque balístico no centro de uma cidade onde mais de 30 pessoas foram assassinadas brutalmente. Não é difícil de falar. Eu acabei de falar. E não é controverso que isso foi um crime de guerra. Mas a sensação que eu tenho é que muitos líderes do governo brasileiro não têm vontade de iniciar uma relação um pouco mais firme com a Rússia, o que seria acarretado por essas atitudes de condenação. Eles preferem talvez olhar para o outro lado ou fingir que não viram. Infelizmente, eu acho que essa é uma explicação simples, mas é o que está acontecendo. Eu quero só lembrar, o presidente do Brasil já criticava o Zelensky antes de ser eleito. A relação do Lula com o Zelensky, ela não ficou estremecida ou ruim ou pior
por causa daqueles episódios onde eles se desencontraram, onde um não quis encontrar o outro e um começou a falar do outro na mídia. O Lula deu uma entrevista em 2022 onde ele já disse que o Zelensky só queria aparecer na televisão e ele tinha tanta responsabilidade na guerra quanto o Putin, porque se ele não quisesse lutar, a guerra não teria acontecido ou algo do tipo. Ele falou isso antes de ser reeleito pela terceira vez. Então, eu tenho um pouco de desconfiança de que o Brasil está de mãos amarradas e gostaria muito de condenar os crimes russos, mas não condena porque não pode, ou não condena porque países mais poderosos que são extremamente conectados economicamente com o Brasil, como a China, não veriam isso com bons olhos ou algo do tipo. O que me parece é que, de fato, o Brasil tem agência nesse sentido e o Brasil escolhe agir de tal modo que os crimes russos não são nem mencionados, infelizmente. Mas vemos casos em que eles podem condenar crime de guerra em outros contextos. Isso, na guerra entre Israel e Hamas, os ataques de Israel a Gaza são condenados e o governo brasileiro já condenou o Hamas também. E nós já vimos ministros do governo brasileiro falando de forma até mesmo estridente contra o governo israelense e mencionando os crimes de guerra de Israel na Palestina, mas nós não vimos nada parecido com relação à Rússia. É um tanto chocante de ver como oficiais do governo brasileiro se sentem livres para criticar outros países, mas não a Rússia. De fato, é aquela velha situação onde nós olhamos para a política externa de um país, tentamos fazer sentido da moralidade do que essas pessoas falam e fazem, e nós ficamos de cabelo em pé. Bom, agora Brasil e Estados Unidos está mais parecido nisso. E com Rússia, particularmente. A posição de Lula e a posição de Trump estão muito perto nesse instante. Eu acho esse caso extremamente interessante, porque era óbvio que o Trump teria a posição que ele tem hoje antes de ser eleito. Trump tem uma relação talvez de admiração profunda pelo Putin, e a posição do Trump acaba se assemelhando muitas vezes à posição do Brasil. O Brasil pôde até mesmo criticar o Trump nas oportunidades que o Trump teve de negociar com os russos sem incluir os ucranianos, e oficiais do Brasil ainda criticaram o governo americano, dizendo que todos têm que estar à mesa para negociar. O que é verdade, todos têm que estar à mesa. Evidentemente, a Ucrânia tem que negociar o fim da guerra, porque há uma guerra na Ucrânia. Mas existe muita confusão, eu acho, em certos setores, não somente na mídia no Brasil, mas em setores intelectuais também, até mesmo acadêmicos, de fazer sentido e como o Brasil e o Trump acabaram verbalizando quase que a mesma mensagem com relação à Rússia e à Ucrânia. E parte disso, eu acho, é uma certa obsessão que nós brasileiros temos de interpretar tudo na política com esquerda e direita. Isso não vem desde o Bolsonaro, já era assim no Brasil antes do Bolsonaro, onde tudo é esquerda e direita, e você usa essas duas categorias para explicar as ações e os eventos, as ações do governo e os eventos políticos do país. E em muitos casos, o Zelensky e o governo ucraniano são vistos como governos de direita e ultradireita, ou extrema-direita, no Brasil. O que, evidentemente,
efeito de propaganda russa. E então a noção de que o Trump não apoiaria o Zelensky, ela não faz sentido para muitas pessoas que acreditam nessas narrativas, porque ideologicamente eles estariam muito próximos. Isso é um ponto. O outro ponto é a ausência quase que total de considerações com relação ao Putin e à ideologia do Putin. Porque ele é da extrema-direita. O Putin, É extremíssima direita. o Putin raramente é chamado de fascista e Uhum. abertamente chamado de fascista, ou se você não gosta do rótulo de fascista, de extrema direita ou algo do tipo, no Uhum. Brasil. E muitas vezes você lê artigos sobre política nos jornais brasileiros, você vê pessoas listando líderes políticos indo à direita ou líderes políticos de extrema direita, e o Putin é sempre o nome de peso que falta nessa lista. O Putin é basicamente o líder da extrema direita europeia. Ele fomentou o AfD e financiou a AfD quando a AfD precisava. E, a propósito, a política externa do AfD, ela é muito similar à política externa do Brasil, principalmente com relação à Rússia. E o AfD não é um partido nem de centro. Um, isso também não é somente no Brasil. Se você andar aqui em Viena, nas ruas, por exemplo, você vai ver posters do Partido Comunista da Áustria falando que todo mundo está indo à direita, mas a Áustria não pode ir à direita. E tem fotos do Trump, da Alice Weidel, do AfD alemão, do Herbert Kickl, do FPÖ aqui na Áustria. E, evidentemente, o Putin não está no cartaz. Então, eu acho que existe um certo problema na esquerda de aceitar que o Putin é um fascista e é um líder de extrema-direita extremamente nefasto, e a sua influência explica muito do que há de errado com o mundo nos últimos anos. Os ucranianos sabem muito bem sobre isso, porque os ucranianos estão vivendo a história de um modo extremamente acelerado, enquanto eles defendem o resto da Europa do exército russo, e a si mesmos, evidentemente. Então, para muitos que enxergam a Europa e os eventos para lá do Atlântico e acreditam que o Zelensky, de certa forma, é de extrema-direita, e o Zelensky, de certa forma, é um aliado ideológico do Trump, o fato do Trump ter se aliado, obviamente, ao Putin não faz sentido algum. Mas, na verdade, faz todo sentido para quem está Sim. acompanhando o que está Uhum. acontecendo há um pouco mais de tempo. Lendo a história ucraniana e sabendo mais da situação política e cultural daqui, quais são os paralelos que você pode fazer assim, de bons entre a história ucraniana e brasileira? Bom, a história ucraniana é extremamente sofrida, né? A história brasileira também é sofrida. Mas eu acho que existem paralelos entre a Ucrânia e países, não somente o Brasil, mas outros países na América Latina também, que sofreram nas mãos de impérios. Os países na América Latina olham para os grandes países no oeste europeu como os impérios, e muitos olham para os Estados Unidos como o império das Américas. Mas o império que a Ucrânia sofre é a Rússia, que independentemente da reencarnação, seja a União Soviética ou seja o Império Russo, que acabou antes da União Soviética, ou seja o novo Império Russo que o Putin está tentando construir. Eu acho que existem paralelos entre a Ucrânia e países na América Latina que envolvem viver às margens do mainstream, digamos assim. Os ucranianos queriam entrar na União Europeia e ainda está longe dos ucranianos entrarem na União Europeia e da Ucrânia entrar na União Europeia, infelizmente. E quando nós olhamos para a Europa, nós olhamos para os países no oeste da Europa.
poucas pessoas querem fazer turismo, por exemplo, nos países que estão mais a leste na Europa. Quando nós do Brasil pensamos na Europa, nós pensamos em Paris, nós pensamos em Londres, nós pensamos em Berlim. E o centro e no leste e o leste europeu ficam muito distantes. Eles não fazem muito parte do nosso imaginário, digamos assim. E eu acho que o Brasil e países latinos também eles não fazem parte do imaginário de muitas pessoas na Europa ou na América do Norte. Muitas pessoas na Europa, quando desejam cruzar o Atlântico, acabam indo para a América do Norte. E nós, na América Latina, nós acabamos ficando às margens, digamos, do que acontece. Então, quando você olha para os países da América Latina, parece que aqueles países não têm muito a oferecer, parece que aqueles países estão vivendo sempre ou eternamente com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, e não tem solução, então é melhor nós olharmos para o outro lado. E eu acho que, em certo sentido, isso acontece um pouco com a Ucrânia também. A Ucrânia teve diversas lutas na sua história, não somente com o Império Russo, com a União Soviética, e depois da sua independência, com um Putin querendo retomar a Ucrânia, ou pelo menos controlar a Ucrânia. E para muitos no Ocidente, para muitos na América Latina, por exemplo, essa história deveria ser uma história familiar de um país que luta economicamente, que luta contra a corrupção dos seus líderes, onde uma sociedade civil vai às ruas e quer líderes que têm um plano para o futuro. O Brasil tinha isso. O Brasil tem uma história de protestos nos anos 80, por exemplo, contra a ditadura, que dominou o Brasil por décadas. E o Brasil tinha uma sociedade civil que foi às ruas e queria a defesa dos valores universais que são defendidos hoje pela Ucrânia. Democracia, liberdade, etc. Direitos humanos. E eu acho que nós ainda somos capazes desse tipo de defesa, e tanto que eu acho que a maioria dos brasileiros enxergam com simpatia a Ucrânia, apesar de, novamente, nós não temos tanta informação sobre a Ucrânia, e a distância faz com que nós temos poucas fontes de conhecimento sobre a Ucrânia. Uma outra coisa interessante é a cultura e a literatura, por exemplo. A literatura latina, ela tem poucos nomes que fazem sucesso e são conhecidos mundialmente. O Mário Vargas Llosa, que morreu recentemente, é um caso. Mas nós temos uma literatura enorme de histórias de pessoas que vivem às margens e que vivem buscando alternativas, digamos, um futuro. E isso são temas que aparecem na literatura contemporânea da Ucrânia também. Quando nós lemos autores como Serhii Jadan, por exemplo, esses temas de busca, esses temas que são até mesmo sombrios, de falta de perspectiva, eles são similares a temas que são, digamos, que fazem parte da literatura de países como o Brasil e de outros países latinos. Então, eu acho que nós temos muito, na verdade, a explorar que é comum aos nossos países. O Brasil, inclusive, tem uma diáspora enorme de ucranianos. E eu gostaria muito de ver mais materiais da Ucrânia no Brasil. Eu, como brasileiro, leio literatura ucraniana e eu vejo os ucranianos escrevendo sobre como seria bom se outras pessoas soubessem que idioma que nós falamos, como seria bom se outras pessoas pudessem apontar onde nosso país fica no mapa. Quando eu morei nos Estados Unidos, por exemplo, eu escutei mais de uma vez a pergunta se o Brasil era maior que o Texas. E eu escuto muitas vezes a pergunta: que idioma vocês falam? Vocês falam espanhol, certo? Porque muitas pessoas não sabem que nós falamos português no Brasil.
E isso são, evidentemente, agora, todo mundo sabe, são problemas que ucranianos sofrem. As pessoas não sabem a língua que os ucranianos falam. Ou se algum ucraniano fala russo, é assumido que aquela pessoa é russa, não é ucraniana. E, então essas presunções ou essas crenças sobre que são extremamente mal fundadas sobre etnias, sobre língua, sobre a geografia do país, a falta de informação sobre esses países, nós vivemos isso também. E apesar de nós não termos a Rússia do nosso lado, nós não temos a dificuldade que a Ucrânia tem. Nós temos algumas coisas em comum com os ucranianos. E, de novo, eu gostaria de ver mais literatura ucraniana no Brasil, porque como um leitor brasileiro e como um leitor latino, eu me identifico muito lendo literatura ucraniana. E, infelizmente, isso é algo que nós não temos no mercado brasileiro. Isso poderia ajudar a ver os pontos de conexão, eu acho, de forma mais profunda. Bom, obrigado por todo o seu tempo. Tem alguma coisa que você queria adicionar ou mencionar que eu não te perguntei? Ou... Talvez que eu escrevi um artigo em uma revista de filosofia sobre tentando usar a filosofia para fazer sentido de alguns elementos da propaganda russa. Isso é algo que alguns filósofos estão tentando fazer. E qual foi suas conclusões? Quando eu estava morando no leste da Alemanha, o leste da Alemanha tem um histórico de protestos antes do fim da União Soviética, que eram os protestos a favor da democracia. E esses protestos aconteciam em cidades no leste alemão toda semana. Durante a pandemia do coronavírus, várias pessoas começaram a protestar de um jeito muito similar contra vacinas, contra lockdowns e coisas do tipo. E as pessoas protestando, na maioria dos casos, eram membros do AfD, que é quase um partido russo na Alemanha. E quando a invasão total da Ucrânia acontece, em fevereiro de 2022, esses protestos, ao invés de serem focados contra as vacinas e o lockdown, eles são protestos pela paz. Então, eu me lembro de olhar pela minha janela as pessoas caminhando na rua, na frente do meu prédio, protestando pela paz, com bandeiras com o pombo branco da paz e com bandeiras russas. E algumas pessoas cantavam Imagine, do John Lennon. E eu me lembro que eu fiquei chocado quando eu vi aquilo. Eu pensei, como assim elas estão protestando pela paz com bandeiras da Rússia e com bandeiras do Pombo da Paz, etc. Até que eu comecei a ficar um pouco mais atento nesses protestos, e é claro, eu comecei a ver esses protestos também eram contra o governo alemão e a decisão do governo alemão, conforme a invasão total foi progredindo, de enviar armas à Ucrânia. Então, vários desses protestos começaram a ser protestos contra a OTAN. Então, você vê bandeiras anti-OTAN, bandeiras com o pombo da paz, bandeiras da Rússia, e as pessoas cantando Imagine. E eu via aquilo e ficava chocado, como várias pessoas passando ficavam chocadas. Evidentemente, as pessoas protestando, elas eram de extrema esquerda e de extrema direita. Elas eram uma parte do Die Linke, o partido bem de extrema esquerda da Alemanha, e grande parte do AfD, que é o partido de extrema direita na Alemanha, que suporta a Rússia em todos os seus esforços, digamos assim. E aquele eu acho um excelente exemplo de propaganda, em um sentido em que filósofos analisam a noção de propaganda. Muito se fala sobre propaganda russa na mídia ocidental. Existem diversos documentários sobre propaganda russa, pessoas escrevem livros sobre propaganda russa, cientistas políticos, filósofos, sociólogos escrevem bastante sobre propaganda russa, porque de um ponto de vista intelectual, ela é extremamente interessante, porque ela é tão desenvolvida e existe tanta propaganda na Rússia, o governo é mantido
com base em propaganda. E nós vemos isso não somente na mídia estatal, mas nos artigos escritos, nos protestos que são muitas vezes financiados pela Rússia em países ocidentais, etc. E existe uma noção de propaganda que filósofos defendem que ela é bem simples, mas ela é o seguinte: é quando você defende externamente valores ou conceitos como paz, mas as suas ações, ao mesmo tempo, elas vão contra aqueles valores que você defende. Aqui está o exemplo no caso dos protestos a favor da paz na Alemanha. Nós queremos paz, nós queremos fim de sofrimento, nós queremos fim de opressão, mas nós queremos o fim da política da OTAN de enviar armas à Ucrânia. Se a OTAN parar de enviar armas à Ucrânia, se os países do Ocidente param de enviar armas à Ucrânia, a Ucrânia não tem como se defender da Rússia e a Ucrânia vai ser anexada à Rússia. E o que nós vemos nas regiões ocupadas no leste da Ucrânia será a realidade de todos os ucranianos, ou de todos os ucranianos que não conseguirem fugir a tempo do que a Rússia traria para eles. Então, pessoas não desejam que a OTAN defenda a Ucrânia e que seu país defenda a Ucrânia, porque talvez os seus impostos vão aumentar um pouco, porque talvez o preço da energia vai aumentar, e elas defendem externamente o conceito de paz, mas as suas ações, na verdade, elas vão a favor de opressão e violência para os ucranianos. E até, assim, eu fico... Quando eu vejo esse tipo de pessoa, porque a gente tem nos Estados Unidos também, eu fico pensando que quem vai sofrer mais diretamente, mais rapidamente dessa opressão é exatamente a sociedade civil ucraniana. Tipo, as pessoas que iam protestar, que estão participando na sociedade, as pessoas que são parecidos com as ativistas da esquerda na Europa, nos Estados Unidos, etc. O equivalente na Ucrânia sempre são os primeiros a morrer, a ser torturado, estrupado, etc. Todo assim, porque as pessoas que estão nesta rua, parece não conseguem ver essa conexão entre eles e o seu equivalente na Ucrânia. Eu acho genuinamente que muitas pessoas não têm ideia do que está acontecendo na Ucrânia. E eu acho que muitas pessoas não têm ideia do que está acontecendo nas regiões ocupadas. É muito difícil de ver para muitas pessoas, as imagens são muito terríveis, e a nossa tendência, eu acho, é não querer ver as imagens, não querer ler sobre os horrores, sobre campos de concentração, sobre estupros em massa, etc, etc. Só que se nós não lermos sobre o que está acontecendo, nós não vamos ter ideia da opressão que os ucranianos sofrem nas regiões ocupadas pela Rússia. E então talvez nós podemos achar, se nós não temos ideia do que está acontecendo nessas regiões ocupadas, que talvez se a guerra acabasse agora e as linhas fossem congeladas, tudo iria possivelmente acabar bem, ou pelo menos metade da Ucrânia ficaria, digamos, democrática e independente, a outra metade seria anexada à Rússia. Mas esse, evidentemente, não é o fim da história. A Rússia não vai simplesmente acabar a guerra ou parar de tentar controlar a Ucrânia se as linhas forem congeladas como elas estão agora. Basta olhar para a história da Rússia e do relacionamento da Rússia com a Ucrânia, e aí você escolhe quantos séculos você quer para chegar a essa conclusão. E basta olhar para o que os próprios russos falam. Os oficiais russos do governo russo constantemente verbalizam que eles não têm interesse algum em deixar a Ucrânia ser democrática, escolher o seu próprio presidente, entrar na União Europeia, etc. A Ucrânia, para eles, não é outro. A Ucrânia é uma província russa para vários desses oficiais. E eu acho que muitas pessoas não têm a menor ideia
de que esse é o caso, e, para ser franco, várias pessoas que têm e que leem sobre isso, eu acho que elas não acreditam que esse tipo de pensamento aconteça na Rússia hoje em dia. Eu tenho uma história rápida, que é, eu estava em uma conferência de filosofia em 2022. Isso foi antes da eleição do Lula, e então o Bolsonaro ainda era o presidente do Brasil. O Bolsonaro foi à Rússia na semana que antes da invasão total, em 24 de fevereiro de 2022, e disse que o Brasil era solidário à Rússia, etc. O que foi um papelão para a maioria dos brasileiros. Um, e eu me lembro de ouvir de pessoas, todo mundo perguntava sobre o Bolsonaro, e todo mundo queria saber sobre, nossa, o Lula vai pôr o Brasil de novo na linha de países democráticos e vai acabar com essa narrativa pró-Rússia. E eu me lembro de ficar surpreso e pensava, por que vocês pensam isso? Eu duvido que, que se o Bolsonaro perder a eleição, o Lula ganhar a eleição, o Brasil vai tomar um rumo diferente. Eu aposto que o Brasil vai continuar sendo próximo à Rússia. E eu me lembro de dizer que eu achava isso terrível por causa do jeito que os russos pensavam com relação à Ucrânia e do imperialismo russo de séculos que vivia na mente do Putin. E as pessoas me olhavam dizendo, nossa, mas você acredita que o Putin realmente pensa que a Rússia é o império e que a Ucrânia faz parte do império russo? Ele... Então, mas eles tinham dificuldade em acreditar, porque eles projetavam os pensamentos de um líder político do Ocidente, no século XXI, na mente do Putin. Só que nós não podemos fazer isso. A realidade do Putin é completamente diferente. E eu acho que a descrença de que, de fato, o Putin acredita que a Ucrânia faz parte da civilização russa e que ele precisa defender a civilização e recuperar partes dessa civilização, pessoas não acreditam que, de fato, é isso que ele pensa. E eu acho que isso é perigoso. E eu acho que isso muitas vezes está por trás de tentativas ou narrativas de negociação e de um fim acelerado à guerra, como se isso fosse possível. Nós estamos tratando de um homem de negócios e de um homem que, digamos, tem respeito ao próximo. Nós estamos tratando de um homem que tem ideias e tem ideias a respeito do seu país que nós no Ocidente, eu acho, não estávamos prontos para aceitar ou para aceitar que alguém poderia ter ainda essas ideias. Mas essa é a realidade do governo russo. Obrigado por todo o seu tempo. Eu vou. Obrigado a você. Sim.